Oi, chegou o momento da palavra e reflexão com tia Roberta. Preste atenção. A paz do Senhor Jesus, crianças. Hoje nós vamos aprender sobre a história do rei Saul. Glória a Deus. Na vida de Samuel se cumpriu a palavra de Deus. Ele se tornou sacerdote em Israel. Depois de alguns anos, reuniu o povo e disse que Deus sabia que eles queriam um rei para governar. Um dia, um homem chamado Saul foi procurar as jumentas de seu pai que havia se perdido, e ele acabou encontrando com Samuel. Quando Samuel ouviu a voz de Deus dizendo que Saul seria o novo rei que ele havia falado. Então, Samuel o ungiu como novo rei de Israel. Ele era um homem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seus ombros. Os amonitas avançaram contra uma parte do povo de Israel. A cidade chamava Jabes-Gileade. Os israelitas que ali moravam ficaram com muito medo. A notícia então chegou até o rei Saul. Ele ficou muito bravo e convocou todos os homens de Israel para lutarem e mandou avisar aqueles que moravam na cidade de Jabes que o socorro estava a caminho. Então, na alta madrugada, na parte mais quente do dia, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos e atacaram os amonitas, que fugiram todos atrapalhados com os sustos dos soldados. Um dia, o povo filisteu começou a atacar os israelitas. Só que dessa vez, eles estavam em um número muito alto e o exército de Saul não estava conseguindo contê-los. Então, o rei Saul e outros soldados ficaram com medo e resolveram se esconder dentro de uma caverna. Samuel combinou com Saul que iria se encontrar com ele no prazo de 7 dias. Eles ficaram esperando, mas ele não vinha. Saul não esperou e fez ofertas para entregar no altar de Deus. E assim que ele terminou, Samuel chegou. Samuel ficou muito triste com ele, pois Saul desobedeceu o mandamento do Senhor. Por causa disso, Saul não poderia mais ser rei de Israel. Saul ainda era rei, mas Deus mandou Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, para procurar um novo rei para Israel. Chegando lá, Samuel viu os filhos de Jessé. Um deles chamava Eliabe. E logo Samuel achou que ele deveria ser o novo rei, mas Deus disse: não considere sua aparência ou altura, esse não é o rei. Samuel viu os outros 6 filhos de Jessé, mas Deus não confirmou nenhum deles em seu coração para ser ungido rei. Então, Jessé disse que tinha um filho mais novo, que se chamava Davi. E quando Samuel ouviu, Deus confirmou que aquele seria o novo rei de Israel. Glória a Deus. Davi ainda era muito novo, então Saul continuava sendo rei, porém Deus já não estava com Saul como antes. Por causa disso, vivia nervoso e se aborrecia com tudo ao seu redor. Vendo essa situação, um dos oficiais de Saul disse a ele que quando se sentisse assim, um homem poderia tocar a harpa para ele se acalmar. Disse também que Davi, filho de Jessé, sabia tocar e poderia tocar para ele. E foi o que aconteceu. Davi começou a tocar a harpa e Saul gostou muito dele. Toda vez que Saul ficava nervoso, Davi tocava a harpa para acalmá-lo. O povo de Israel guerreava contra os filisteus, e um dia um gigante filisteu chamado Golias, com quase 3 metros de altura, enfrentou os israelitas e disse: escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos. Todos ficaram com muito medo, pois ele era muito grande e poderia esmagar qualquer um deles. Davi era pastor de ovelhas e não era guerreiro como alguns de seus irmãos, mas quando soube disso, pediu permissão ao rei Saul para
que pudesse lutar contra Golias, e assim ele permitiu. Antes de Davi seguir para a batalha, Saul lhe deu a armadura necessária para que pudesse lutar. Porém, a armadura era muito grande e pesada para ele, então a rejeitou. E foi apenas com seu estilingue e 5 pedrinhas na mão. Ele sabia que o Senhor estaria com ele. Quando Golias viu Davi, logo achou que ele jamais o derrotaria. Afinal, ele era muito pequeno e nem vestia armadura. Então Davi preparou seu estilingue, encheu e acertou a cabeça do gigante e caiu no chão. Davi pegou a espada dele e lhe cortou a cabeça. Quando os filisteus viram isso, fugiram todos assustados, e o povo de Israel ficou muito feliz com Davi. Saul tinha um filho que se chamava Jonatas, e ele acabou se tornando o melhor amigo de Davi. Como prova de sua amizade, Jonatas deu para Davi uma túnica, sua espada, seu arco e o cinturão. Davi então foi chamado por Saul para servir em seu exército, e todos gostavam dele, inclusive o povo e os conselheiros de Saul. Só tinha um problema: Saul começou a sentir inveja de Davi, pois todos gostavam muito dele. Algumas mulheres foram até Saul e cantaram para ele. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Isso fez com que Saul ficasse com mais raiva. Então bolou um plano para matar Davi. Ele atirou uma lança nele, mas Davi desviou 2 vezes e ele não conseguiu matá-lo. Deus estava com Davi, não mais com ele. Então Saul ficou com medo do poder de Deus sobre Davi. Saul então resolveu dar sua filha Mical para casar-se com Davi e disse a ele: sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Mas o plano de Saul era que Davi acabasse morrendo na guerra. Porém, Davi, além de obedecer ao rei Saul, ainda venceu os inimigos. E mais uma vez, Saul pôde ver que Deus estava ao lado dele. Depois da guerra, Davi se casou com Mical e se tornou ainda mais famoso sobre o povo. Apesar de tudo o que aconteceu, Saul ainda sentia muito ciúme de Davi e contou a Jonatas, seu filho, que queria matá-lo. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e contou tudo a ele. E depois foi conversar com seu pai. Pai, Davi não lhe fez mal nenhum, ao contrário, ele defendeu e lutou o povo de Israel, arriscando a própria vida. Não mate Davi sem motivo. Saul ouviu e jurou que não mataria Davi. Saul não conseguiu conter o mal e a vontade de matar Davi que existia dentro dele e voltou a persegui-lo. Mandou 3.000 homens atrás dele, enquanto estavam à procura de Davi, entraram em uma caverna para descansar um pouco. Mas Davi estava lá com seus soldados bem no fundo daquela caverna, e eles disseram a Davi: este é o dia que Deus disse que entregaria em suas mãos o seu inimigo para fazer o que quisesse com ele. Davi naquele momento podia matar Saul e cortou um pedaço de seu manto sem que ele percebesse. Então saiu da caverna, chamou Saul e mostrou o pedaço que havia cortado. Davi disse que de modo algum faria mal ao escolhido de Deus e escolheu deixar Saul viver. Saul então se arrependeu de tudo que fez, chorou em voz alta e pediu para que Davi, quando fosse rei, poupasse sua vida e de sua família. Davi prometeu o que ele pediu. O rei Saul e seu exército estavam em guerra contra os filisteus, mas dessa vez os filisteus estavam ganhando. Mataram alguns dos filhos de Saul, inclusive Jonatas. Começaram a jogar flechas sobre Saul, e uma delas o atingiu e o feriu gravemente. Saul estava com medo de ser morto pelos filisteus, então pediu ao seu escudeiro que o matasse com sua espada. Mas o escudeiro ficou com medo de matar o rei, então Saul pegou a sua própria espada e tirou sua vida. O povo de Israel
ao saber o que havia acontecido, fugiu e os filisteus saíram vitoriosos daquela batalha. Glória a Deus.